Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida e a obra do engenheiro agrônomo Francisco Parentes. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma discussão sobre as possíveis razões, as ideias que possivelmente influenciaram Francisco Parentes a planejar essa sua ideia. Uma possível pista que nós podemos seguir diz respeito às transformações que a agricultura começou a sofrer a partir da segunda metade do século XIX. Durante esse período houve uma mudança na agricultura vinda de novas ideias a partir das novas ciências que haviam se desenvolvido, né? Ideias a partir da química, da fisiologia, aplicadas à agricultura, começaram a modificar um pouco o panorama da agricultura mundial. E houve aí um embate de ideias entre o modelo de agricultura tradicional, convencional, e uma agricultura baseada nesses novos princípios científicos. Isso ocorreu principalmente na Europa, a partir da segunda metade do século XIX, que tiveram aí vários ícones, né? Uma das grandes contribuições nesse sentido veio a partir do desenvolvimento da química agrícola, com destaque para o cientista alemão Justus von Liebig, com a sua famosa lei do mínimo, que é uma lei que sustentou a nutrição mineral de plantas e outras ciências aplicadas à agricultura. Para isso, nós vamos utilizar um artigo bem interessante que chamado Semeando Ideias, os discursos em prol do ensino agrícola no Brasil, do final do Império às primeiras décadas da República. Esse artigo foi publicado na revista Educação Unicinos, o volume 21, número 2, páginas 265 a 274. de maio a agosto de 2017. É de autoria da Roberta Barros Meira, da Universidade da Região de Joinville, Santa Catarina. Esse artigo é interessante porque ela faz uma avaliação do ensino agrícola no Brasil, né? Principalmente focado no ensino agrícola básico, né? Mas ela segue uma metodologia um pouco diferente de outros escritores ou de outros pesquisadores. No vídeo anterior nós apresentamos, né, os primórdios da educação agrícola no Brasil, seguindo as ideias, né, que foram lançadas nesse livro, né, que é o Ensino Superior Agrícola no Brasil, do professor Guy de Capdeville, lançado pela imprensa universitária da Universidade Federal de Viçosa, em 1991. Nesse livro, o professor Guy de Capdeville ele segue principalmente os documentos oficiais, principalmente do Ministério da Agricultura, que nessa época era o responsável pelo ensino agrícola no Brasil. O artigo da Roberta Barros Meira, ela segue uma outra vertente, porque ela se baseia principalmente em artigos de jornais, em discursos proferidos por autoridades, por técnicos, né, e legisladores em relação ao ensino agrícola, e apresenta algumas pistas que a gente não encontra nesses documentos oficiais. Eu tirei alguns pontos interessantes, o artigo é muito grande, né, mas tirei alguns pontos aqui interessantes para
nos ajudar nessa análise das possíveis ideias, né, que influenciaram Francisco Parente. Em um ponto aí do artigo, é citado que, vou ler aqui textualmente, outro ponto a se frisar é que a agricultura consiste em pequena ou grande escala na relação entre natureza e cultura. Mas cabe observar que esse revolver e transformar a terra permite ainda perceber uma diferenciação que se acelerou no último quartel do século XIX, entre os homens da ciência e os homens da terra. O conceito de conhecimento, em sintonia com as visões de atraso das formas de cultivo tradicionais versus uma agricultura inovadora, ligada à ciência, foi um fator de definição dos vários projetos em prol do ensino agrícola. Em seus traços gerais, esses olhares foram formados por educadores, técnicos, estadistas e agricultores. Uma análise simples de fontes como periódicos agrícolas, livretos e livros produzidos pelo Ministério da Agricultura, análise de congressos agrícolas, discursos de agricultores e estadistas, raramente é utilizada para pensar a educação. Essa documentação pode ser vista sob um novo ângulo e trazer alguma luz sobre os projetos educacionais agrícolas brasileiros, transformando-se em um corpo documental especialmente importante para pesquisadores da educação, por serem ainda parcialmente explorados. Desta feita, as fontes que apresentam caráter qualitativo trazem infinitas possibilidades de abordagem. Ou seja, é interessante notar esse pensar sobre, como nós referimos no início, né, o embate entre a agricultura tradicional que se praticava no mundo e a busca por uma agricultura baseada em princípios científicos. É colocado no artigo, em vários momentos, né, que essas ideias, né, elas emergiram principalmente no continente europeu e também tiveram uma grande expansão nos Estados Unidos. E em algum momento do artigo, a autora coloca da seguinte forma: decorrente de um pensamento que já vigorava em outros países, a célebre ideia de que o principal fator do progresso passava a ser a aplicação da ciência à agricultura, supunha um novo tipo de mão de obra. De ideias principalmente europeias. E ela cita aqui também que em 1865 o Auxiliador era um boletim informativo, já argumentava com um olhar para o estrangeiro sobre a valorização das carreiras agrícolas. Entre parênteses, hoje que a agricultura tomou o caráter da ciência, que ela tanto se tem elevado na opinião pública nos países cultos, ninguém hoje se envergonha de ser cultivador. Esse informativo ele era publicado por uma entidade. Essa entidade teve muita influência aí por todo o século XIX, em várias áreas, principalmente na agricultura. Era um porta-voz do setor produtivo, muito atuante. É citado também muito aqui no livro de Guy de Capdeville. Era a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Esse trecho que eu acabei de ler foi publicado nesse O Auxiliador, que era o informativo da sociedade, de 1865. Portanto, nos parece que essas ideias, né, que circulavam aí por todo o decorrer aí da segunda metade do século XIX, né, provavelmente podem ter influenciado o Francisco Parente já ir pensando. Nós vemos que nessa época aí,
na década de 60 do século XIX, né, Francisco Parente já se encontrava, né, conforme a gente mostrou em outro vídeo, né, já fazendo os preparatórios para ele cursar agronomia na França, né. Então, provavelmente, com certeza, ele teve conhecimento, né, de toda essa discussão, né, e é possível que ele já, a partir dessa época, já começasse a pensar em se formar e construir esse projeto em função dessas ideias, né, que circulavam aí em diversos países, né. Então, em outro trecho aqui do artigo, ela cita da seguinte forma: no Brasil, vem sempre à tona, quando se estuda esse período, a forte influência francesa. Então, como a gente colocou aí também, parece que o estímulo, né, de Francisco Parente de estudar na França vinha principalmente porque na França era onde se tornou aí o motor propulsor dessas novas ideias, né, que vinham no solapar da aplicar, né, as novas descobertas científicas à agricultura, né. Então, retomando, ela coloca que no Brasil teve realmente essa forte influência da experiência francesa. Então, ela coloca que, como se sabe, em 1851, a França regulamentou o ensino agrícola básico e prático nas suas escolas primárias. O método passava desde a fixação de gravuras de arados e árvores frutíferas na parede até aulas no campo, onde o aluno poderia estudar os solos e entender por que, em alguns casos, era necessário o emprego de técnicas como a adubação. Então, nós vemos aí que na França, né, esse pensamento do ensino básico, né, até no ensino primário, né, nas escolas primárias, já avançava, né? Então, possivelmente o Francisco Parente, né, já estava com essa ideia, né, baseado também nessa experiência francesa. Então, ela é citado também em outro trecho aí do artigo, né, porque ele faz todo um relato, né, dos discursos, né, que se fez em defesa, né, no Brasil, em defesa do ensino agrícola. Mas ela pontua, assim como a gente colocou também no vídeo que a gente falou do relatado pelo professor Guy de Capdeville, né, que essas escolas de ensino básico no Brasil, apesar de vários discursos em defesa e várias iniciativas, poucas tiveram êxito, né? Algumas ficaram só no discurso, né? Outras só na fase inicial de implantação, nenhuma chegou à fase de concretização, como foi o projeto do agrônomo Francisco Parentes. E em um trecho final aqui do artigo, a autora coloca: o certo é que uma parte desse projeto seria de fato colocada em prática com sucesso, como as estações e estudos agrícolas no final do período. Por outro lado, sabe-se que poucas escolas agrícolas tiveram êxito. Então, mais uma vez, reforça, né, que apesar de várias iniciativas, né, em projetos, legislações, né, em discurso, né, poucos tiveram êxito, e aquele que realmente foi concretizado, né, e hoje nós temos aí, conforme falou ainda, uma farta documentação, e temos o prédio da escola ainda lá na cidade de Floriano, foi o projeto de Francisco Parentes. Ok? Obrigado e até os próximos vídeos.